Boa noite a todos os presentes. Queremos estender boas-vindas a todos que estão presentes aqui no Salão do Reino, também os que estão assistindo pelo Zoom. Como sempre, nós queremos dar louvor a Jeová por meio de um cântico e depois faremos oração. Se não tem impedimento, por favor, levantem-se para mostrar respeito e vamos entoar o cântico número 100. O cântico número 100 com o tema Vamos Ser Hospitaleiros. Vamos entoar cântico 100 após a introdução musical. Vamos então ouvir primeiramente o discurso bíblico de hoje com o tema Sempre mostrem hospitalidade. Sempre mostrem hospitalidade. Vamos convidar o orador de hoje, irmão Daniel Benfica. Sejam bem-vindos. Com certeza, essa foi uma das saudações que vocês receberam ao chegar aqui no Salão do Reino, não é verdade? Muitos cumprimentaram com um aperto de mão caloroso, um sorriso no rosto, estavam contentes de rever os irmãos, né? E se você nos visita pela primeira vez, se sentiu confortável, sentiu bondade, sentiu calor, sentiu amor, não é verdade? Quantas pessoas que você nunca viu te cumprimentaram, né? Se sentiu bem, né? Mas a situação vai mudar. Sabe por quê? Na próxima vez vai melhorar, já vão saber seu nome, já vão te chamar por nome. É assim nas reuniões, nas nossas reuniões. É assim nas assembleias, é assim no congresso, né? Imagine você num congresso com 2.000, 3.000 pessoas, todo mundo se cumprimentando, todo mundo alegre. Mas sabem por que isso?
Sabe por que somos assim? Por favor, acompanhem comigo o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 13. Romano, capítulo 12, versículo 13. Diz assim: partilhem com os santos o que você tem, segundo a necessidade deles. Sempre mostrem hospitalidade. Nós consideramos a hospitalidade uma parte muito importante da nossa vida, porque isso agrada a Jeová. Hebreus capítulo 13, versículo 16. Acompanhe comigo também. Hebreus 13, 16. Diz assim: além disso, não se esqueçam de fazer o bem e de partilhar com outros o que vocês têm, pois Deus se agrada desse sacrifício. Então, quando nós mostramos a hospitalidade com os outros, Jeová, Ele está olhando. E é como se Jeová, Ele sorrisse, se agradando disso, né? Isso demonstra amor. Jeová fica feliz com a nossa atitude. Podemos nos esforçar, né? E nesse discurso hoje, nós vamos ver exemplo de hospitalidade. Nós vamos ver o exemplo perfeito de hospitalidade. E também, Jeová deixou registrado na sua palavra alguns exemplos de hospitalidade. Nós vamos ver o que nós podemos aprender desses exemplos, né? Temos que levar em conta e ter sempre em mente que ser hospitaleiro não só deixa Jeová feliz. Ser hospitaleiro nos deixa feliz, deixa as pessoas que estamos demonstrando hospitalidade felizes, né? Mas vamos lá, vamos aprender do exemplo perfeito de hospitalidade que é Jeová, né? Mateus 5,45, acompanhe comigo, por favor. Mateus 5,45 diz assim, ó: para que vocês mostrem ser filhos de seu Pai, que está nos céus, visto que Ele faz seu sol se levantar sobre os maus e sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Vamos pensar nisso. Jeová, Ele fez o sol, Ele fez a terra, Ele fez a chuva. Mas Ele não dividiu. Ó, esse aqui vai receber o sol, uma certa quantidade de sol. Esse aqui vai receber uma certa quantidade de chuva. Seria estranho, né? As pessoas andando na rua com uma nuvem em cima dela, porque ela tinha uma quantidade de chuva a receber. Ou o sol apareceu só para uma pessoa. Não, Jeová não fez isso. Jeová, Ele fez para todos. A Bíblia mostra que Ele fez para todos. Ele não fez distinção de raça, de nacionalidade ou de gênero, né? E aí Jeová, na sua perfeita demonstração de hospitalidade, Ele fez muito mais. Para vocês terem um exemplo, Jeová, Ele fez o paladar. É um sentido que nós temos, né? Nós temos as papilas gustativas. Nessas papilas gustativas, existem células que faz o quê? Que antes de você morder um alimento, ela já leva a informação do cérebro e você sabe o sabor que aquele alimento tem antes de você poder morder. Porque são milhares de células. E ela consegue diferenciar milhares de sabores. Ele deu só para alguns? Não, Ele distribuiu. Ele deu para todos. E quando a gente pensa em alimentação, como que Jeová, Ele vê? Ele fez uma repleta variedade. Vocês querem ver? Vamos falar de um exemplo que Jeová fez, que já mostra a variedade que Jeová fez de todos os outros? A maçã. Quantos tipos de maçã você conhece? Eu estava pensando, eu acho que eu cheguei a 5 tipos de maçã, né? Pois veja bem, existe no mundo mais de 7.500 variedades de maçã. Tamanho, cor, sabor, textura. Então, Jeová não fez simplesmente uma maçã para que você coma ela e você fala, já sei o gosto da maçã. Não, você vai comer uma maçã, mas essa aqui é diferente daquela que eu comi, e tem mais, e tem mais, e tem mais. Jeová pensou na variedade para quê? Para a gente não se enjoar. Ele pensou na gente, o que a gente pensaria, como que nós se sentiríamos. Realmente, um exemplo perfeito de hospitalidade, né? Ele é especialmente bondoso e generoso
com aqueles que passam necessidade, né? Jeová pede para que nós cuidamos daquelas pessoas que têm mais necessidade, entendeu? Ele dá um exemplo perfeito de hospitalidade e ele fica contente olhando para os seus servos. E quando a gente imita o exemplo de Jeová, ele se agrada disso, né? Provérbios 19, 17, por favor. Olha o que Jeová nos mostra através da sua palavra. Diz assim: quem mostra favor ao pobre, empresta a Jeová, e ele o recompensará por isso. Veja só como que Jeová, ele leva a sério esse assunto, né? Então, como é que está a nossa conta com Jeová? Como é que está nossas recompensas? Quanto mais amor você demonstrar, mais nós temos recompensa diante de Jeová. Você vê como é importante, né? Jeová também, ele deixou vários exemplos na Bíblia, para a gente analisar esses exemplos. Nós vamos analisar três exemplos aqui, né? Primeiro, nós vamos analisar o exemplo de Abraão, né? O relato de Abraão, aqui ele está em Gênesis, capítulo 18, versículo 2 a 8, tá? Mas vamos lá. Abraão, ele estava ali perto da sua tenda. Num dia de sol, imagina aí, um dia de sol, Abraão perto da sua tenda, ele viu 3 pessoas passando. Abraão olhou e falou assim: mas não conheço essas 3 pessoas, estão passando por aqui. Espera aí, deixa eu correr lá. Imaginou, Abraão está correndo. Ele correu, chegou. Senhores, né? Ele se postou no chão, como era o cumprimento normal naquela época. Por favor, venham comigo. Aceitem que sejam lavados os seus pés. Deixa eu preparar uma refeição para vocês. Mas o interessante é que Abraão não conhecia aquelas pessoas, né? Aí ele: por favor, me acompanhe. Olha, o jeito educado de falar. Aí, como nós podemos ver na imagem, os 3 aceitaram, foram com Abraão. Quando Abraão chegou: ó, vocês aguardem aqui um minutinho que eu vou ali ajeitar as coisas. Foi lá e falou para Sara: Sara, por favor, faça uns pães com a farinha fina, né? Correu para o ajudante dele, foi lá, pegou um cordeirinho e prepara para mim, por favor. Aí, quando estava tudo pronto, preparado, ele foi lá e pegou a manteiga, colocou junto e ele foi servir os hóspedes. Os pés dos hóspedes já estavam lavados, né? Olha que exemplo de hospitalidade que Jeová deixou registrado aqui, para nós aprender uma lição muito importante, né? Essa lição que nós aprendemos do exemplo de Abraão, ela fala o seguinte, né? Abraão, ele foi humilde em mostrar hospitalidade a quem ele não conhecia. Ele tomou iniciativa a ir e convidar. Nós podemos fazer o mesmo. Não devemos sempre esperar que os outros nos convidem. Podemos tomar a frente e convidar nossos irmãos para ir na nossa casa para uma refeição ou um simples café, acompanhado de uma boa conversa. Então, nós estamos no salão aqui. Chegue no irmão, convide ele. Ou vamos tomar um café lá em casa, comer uma refeição, tomar um lanche. Né? Com certeza ele vai se agradar muito desse convite. Né? Às vezes se sente acanhado. Não, pode chegar, chega no irmão, convide, você vai ter uma surpresa. Né? O irmão vai aceitar e vocês ali vão ter momentos agradáveis. Vamos lá. O segundo exemplo, nós temos aqui, né, é de Jesus. Jesus, ele foi muito generoso. Ele usou o seu poder para ajudar outros, né? Numa festa de casamento, um relato em João capítulo 2, versículo 3, e depois do 6 ao 10, imagine a cena: Jesus estava lá, como podemos ver, numa festa de casamento, o noivo correndo, a noiva correndo, né? Aí daqui a pouco chega uma notícia. O diretor da festa é o primeiro a saber, né? O vinho acabou. E essa notícia, ela já estava correndo entre todos ali, porque chegou até Jesus. A mãe de Jesus já sabia e chegou até Jesus. Imagina, o noivo também já devia saber. E com certeza, naquela época, seria como se humilhante deixar acabar o vinho numa festa cheia de hóspedes. Imagine como o noivo e a noiva iam se sentir arrasados depois da festa de casamento. Eles iam poder falar: acabaram a nossa festa, tivemos uma decepção. E quanto tempo eles iam carregar isso? Olha o que estava envolvido.
né? Talvez eles nunca mais queriam fazer uma festa na vida deles. Jesus, ele não precisava fazer, né? Não precisava fazer. Ele não estava ali para isso. Mas Jesus, ele sabia o que estava envolvido. E aí, sabe o que ele fez? Ele pegou e falou: tragam jarros de água. Jarros de água. Agora sirvam. Quando o diretor da festa colocou no copo o que estava dentro do jarro e provou, ele falou: ele foi falar com o noivo. Vem cá, me diz uma coisa, qual que é o segredo? Todo mundo, ele oferece primeiro o vinho bom e depois o ruim. Você deixou o vinho bom agora, para depois? Olha só, aí ficou animado. Imagina o noivo. Poxa, todo mundo vai gostar. Aí o coração dele se animou. E a noiva? Meu amor, foi resolvido o problema? Foi resolvido o problema. Aquele homem generoso ali nos ajudou. E nem conheciam ele, né? E Jesus ajudou, né? Qual é o exemplo que nós podemos tirar aqui de Jesus? Visto que temos um outro exemplo também, né? Jesus estava numa embarcação, desceu, estava querendo descansar. Só que de repente todo mundo viu que Jesus, ele tinha a verdade e as pessoas estavam sedentas e se juntaram a Jesus e queriam ouvi-lo. Só que estava ficando tarde e tinha uma multidão. Só para você ter ideia, mais ou menos 5.000 pessoas. Aí os apóstolos chegaram nele: Senhor, vamos dispensar eles para que eles possam ir para a cidade e buscar alimentos para eles se alimentarem, né? A preocupação normal, né? 5.000 pessoas, né? Jesus, o que vocês têm? Nós temos 5 pães e 2 peixes. Tá. Coloque no cesto e sirva. Coloque no cesto e sirvam 5.000 pessoas. Foi uma fartura. Entendeu? Foi uma fartura. Sobrou cestos cheios, com apenas 5 pães e 2 peixes. Né? Olha que generosidade que Jesus, ele pensou das pessoas descerem com fome e até procurar coisas, e elas estavam ali para ouvir Jesus. Elas não estavam assim praticamente interessadas, porque elas não sabiam o que Jesus ia fazer, né? Elas estavam querendo ouvir a Jesus. Jesus sabia disso. O que podemos aprender? O exemplo de bondade de Jesus. Jesus, ele foi muito bondoso e generoso, pensando não nele mesmo, ele pensava nos outros, né? Nós podemos imitar a Jesus por sempre mostrar generosidade com os outros e ajudar quando tivermos condição. Devemos sempre estar atento à necessidade de nossos irmãos, né? Com certeza um ótimo exemplo, né? Aqui nós vamos ter mais um exemplo. Agora nós vamos ter o exemplo de Marta e Maria. Marta e Maria, irmãs de Lázaro. E eles, seguidores de Jesus, se tornaram amigos muito achegados de Jesus, né? E aí Jesus foi o quê? Foi na casa desses amigos tomar uma refeição. Só que Jesus, ele aproveitava todo o tempo oportuno para ensinar a verdade às pessoas, né? Aí Marta, imagina a cena, tá lá, Jesus chegou, né? Todo mundo contente com Jesus. Jesus já senta e começa a ensinar. Maria sentou já do lado ali, pegou: deixa eu pegar meu banquinho aqui que eu quero escutar o que ele está falando, né? E aí Marta correu para a cozinha, com boas intenções, foi preparar uma refeição para ele, né? Imagine, a Marta está na cozinha lá sozinha. Ai, hora do almoço. Ai, meu Deus, a panela está no fogo. Tem que colocar água no feijão. O arroz vai queimar. Ai, deixa eu preparar a salada aqui. Ah, mas Maria pode me ajudar? Né? Com certeza, né? Estava um ambiente estressante, né? Aí ela foi até a sala. Ô Jesus, eu estou lá sozinha, tem muita coisa para fazer. Pede para minha irmã me ajudar. Aí Jesus falou para ela: Marta, se acalme, né? Não tire a porção que foi dada para sua irmã. Ou seja, ela estava tirando deleite maravilhoso. Ela estava aprendendo de Jesus, né? Ela estava ali ampliando a sua espiritualidade. Marta estava preocupada com a refeição, sim, mas tinha uma coisa muito importante ocorrendo ali. Jesus chamou a atenção a isso, né? E o que nós podemos aprender desse relato? Nós queremos imitar o espírito generoso de Marta,
Ela estava muito generosa ali, ela foi diligente, ela estava querendo tomar conta da refeição, tomar conta dos hóspedes, né? Mas nunca devemos ficar tão ansiosos e perturbados com a parte menos essencial da hospitalidade, a ponto de perder o que é mais importante. O motivo principal de nos associarmos com o nosso irmão é servir ou usufruir uma refeição, não muito elaborada, mas sim transmitir dons espirituais e ter intercâmbio de encorajamento uns e outros. Então, esse é o objetivo. Então, vamos chamar o irmão para nossa casa? Sim, vamos fazer uma refeição? Vamos, né? Mas veja bem, aquela conversa. Ô, irmão, o que você tirou de proveito na última reunião? Olha esse relato que eu vi aqui. Olha como que ele é interessante, né? Alguns, eles chamam jovens e eles fazem até um jogo da Bíblia, um jogo de texto, sabe? E isso vai encorajando o jovem, encoraja realmente o hóspede, né? Então, veja, nós vimos 3 exemplos aqui que Jeová deixou registrado na sua palavra, né? Nós vimos o exemplo de Abraão, nós vimos o exemplo de Jesus e nós vimos o exemplo de Maria e Marta, né? E aí nós podemos imitar esses exemplos como nós vimos, né? Por demonstrar hospitalidade, por ser hospitaleiros, né? Provérbios 15, 17, por favor. Um modo de nós imitarmos o exemplo de hospitalidade. Diz assim, ó, melhor um prato de verdura onde há amor do que um boi gordo onde há ódio, né? Então, nós temos que sempre nos lembrar, para ser hospitaleiro, não precisamos ser mestre cuca da cozinha, né? Nós podemos fazer uma coisa simples. O mais importante ali, naquele momento, é a nossa companhia. Devemos dar atenção à nossa companhia, sabe? Para ter conversas edificantes, né? Nós não queremos impressionar, né? O nosso motivo, ele é animar as pessoas, como nós podemos ver na imagem. Uma refeição simples. Mas olha o sorriso do rosto, olha como é bem recebido, ó. Sejam bem-vindos à minha casa. Não é gostoso? Realmente sim, né? Romanos capítulo 1, versículo 11 e 12. Acompanhem, por favor. Pois desejo muito vê-los para lhe transmitir algum dom espiritual, a fim de que vocês sejam firmados, ou melhor, para nos encorajarmos mutuamente por meio da nossa fé, tanto a sua como a minha. Esse é o motivo da gente ser hospitaleiros e receber os irmãos, para sermos encorajados mutuamente, né? Outro ponto também que nós devemos lembrar e levar em consideração é não convidar sempre as mesmas pessoas, os mesmos amigos. Podemos mudar, né? Fazer uma diversificação. Eu chamei essa família, agora vou chamar aquela. Isso é muito interessante, porque você passa a conhecer os membros, né? Os nossos irmãos. Você passa a conhecer mais a fundo eles, né? Também não esqueça de incluir os pobres, os idosos, os tímidos e os jovens. Porque Jeová, ele cuidava bem dos pobres, dos idosos, das viúvas, né? Então é um exemplo para nós. Nós podemos convidar, por exemplo, dar um almoço para o superintendente do circuito. Você já deu? Você vai gostar. Tem cada conversa, conversas muito edificantes. Ele vai contar as experiências dele. E você também vai poder contar a sua experiência, como que você conheceu a Jeová. Olha que conversa animadora. Aí depois vocês vão almoçar. E o que acha de você convidar os novos que estão se achegando à nossa congregação? Você não conhece eles ainda bem? Então, essa é a oportunidade. Convida ele. E se você recebeu um ancião para fazer um discurso na sua reunião, na sua congregação, você pode, depois da reunião, convidar ele para uma pizza. Olha, está aí o convite, né? Isso já pode começar hoje. Entendeu? Fique à vontade. Entendeu? Então você vê como nós temos bastante oportunidade de mostrar hospitalidade.
Nós precisamos mostrar hospitalidade e amor pelos outros, né? Não apenas quando as coisas vão bem, porque sabemos que nós vivemos em épocas que elas são difíceis. Então, numa hora está bem, de repente as coisas podem virar, né? Talvez alguém que perdeu alguém na morte. Será que a gente podemos convidar ele, ser hospitaleiro, encorajar ele? Ou aconteceu um desastre. Recentemente nós tivemos uma chuva muito forte aqui em Sorocaba, né? Então, o que a gente pode fazer? Como que a gente pode ajudar? E nós vimos que os irmãos se prontificaram a isso. É esse o espírito de hospitalidade. É agir quando precisam. Derrubaram o Salão do Reino? Vamos lá, vamos ajudar para construir o Salão do Reino. Vamos ajudar para construir a casa da irmã, sabe? É esse o espírito de hospitalidade que devemos mostrar, não somente quando as coisas estão favoráveis. Olha essa imagem. Aí os irmãos estão precisando, eles estavam aflitos. Mas quando você chega para ajudar, olha o que você consegue fazer, você encoraja, você alegra. Alegra um momento difícil. É isso que ele está precisando naquele momento, ele pode contar com você. E lembre-se, Jeová está feliz com a sua atitude. Romanos capítulo 15, versículo 7, por favor. Diz assim: portanto, acolham uns aos outros, assim como Cristo também acolheu vocês, visando glória para Deus. Então, nós podemos, assim, acolher nossos irmãos. A hospitalidade, eles se sentirem acolhidos, né? E a gente podemos fazer isso, né? Nós também mostramos hospitalidade no campo de partilhar os ensinos da Bíblia. Quando a gente se dirige a um morador e conversa com ele, você está mostrando hospitalidade. Ou seja, você está convidando ele para vir à reunião, você está convidando a ele ter um estudo bíblico. Você fala para ele assim: olha, você gostaria de ter um estudo bíblico? Ah, eu quero. Então eu vou estar aqui. Olha só, você vai ter aquele intercâmbio de encorajamento. Isso é hospitalidade. A pessoa vai conhecer mais a Jeová e ela vai ser atraída à sua organização. E quando nós fazemos isso, nós nos encorajamos as pessoas. Encorajamos os irmãos, o nosso parceiro que está conosco nesse serviço maravilhoso. Encorajamos o morador que estava precisando de conhecer melhor a Bíblia, porque a situação dele não está fácil, alguma coisa aconteceu. Então, esse serviço é muito importante. Então, através desse serviço, conseguimos também mostrar hospitalidade às pessoas, né? E nós devemos também ser gratos pela hospitalidade que apresentam a nós. Mas devemos tomar alguns cuidados, né? Nós devemos aproveitar da hospitalidade que é estendida a nós, né? Não visitamos as pessoas com muita frequência, né? E nem ficamos muito tempo na casa das pessoas. Temos que tomar esse cuidado. Temos que ter consideração. Nós temos que ser hóspedes animadores, né? Se aceitarmos um convite, nós não devemos assim cancelar mais ou menos. Aceitamos um convite, eu vou. Aí está chegando perto da data, aí liga para a pessoa: eu não vou poder ir. Temos que levar em consideração o que ela preparou, o tempo que ela se dispôs. Talvez teve que ir no mercado, sabe? Ela estava esperando, ela estava ansiosa. O que ela estava preparando? Aí depois recebe um telefonema: eu não vou. Aí ela fala assim: não vem. Olha, não é aquela cara de alegria da hospitalidade que nós queremos, né? Então, ela fez preparativo, estava pronta para receber, né? Se desmarcarmos um convite de uma hora para outra, todo esforço da pessoa vai ser perdido. Algumas pessoas, elas costumam desmarcar um convite só porque apareceu coisa melhor. Olha, vamos tomar um cafezinho lá em casa? A outra: vamos comer um churrasco lá em casa? Mas eu acertei o cafezinho. Não, vamos comer um churrasco. Não é certo, né? Não, eu não posso porque eu aceitei um convite de tomar um café. Mas vamos deixar para outra vez, né? É gostoso ser convidado, mas tem que ser na hora. Porque você não pode aceitar 2 convites, você não vai estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, são cuidados que a gente temos que tomar para não magoar a outra pessoa, né? Porque se ela está convidando, ela gosta da nossa presença. Ela está fazendo a parte dela, ela quer nos conhecer melhor. Ela está se esforçando também. Vamos dar valor a esse esforço que ela está fazendo.
Vamos aceitar e vamos estar lá na hora marcada, com muita alegria, para a gente compartilhar, né? Nós podemos mostrar hospitalidade com todos, os novos também, que visitam nossa congregação. Por exemplo, olha só, o anuário 2016 ele traz uma experiência de Ron, que mora na Eslováquia. Ron, ele é negro. E lá na Eslováquia, eles têm muito preconceito. Então, ele fala que lá acha que todo negro ele é sujo, ladrão e mentiroso. Olha como que ele é visto. Então, ele é rejeitado por muitas pessoas. Só que ele tem o desejo de conhecer a Deus. E tem isso guardado dentro dele, porque ele quer conhecer a Deus. Aí ele pegou e falou assim, vou numa igreja. Chegou, se arrumou todo e saiu, foi na igreja. Chegando na porta da igreja, o zelador expulsou ele. Falou, esse lugar não é para você. Ele ficou acabado. Ele foi para casa revoltado. Porque ele tinha se preparado. Ele caminhou bastante. Ele queria conhecer a Deus. Ele ficou decepcionado. Ele pensou que Deus não queria conhecer a ele. Mas a situação mudou, né? Uma testemunha de Jeová foi lá e bateu na porta dele. E convidou ele para ir à reunião. Aí ele pegou e pensou em não ir. Ele falou assim, eu não vou não, vão me tratar mal de novo. Aí ele pensou bem e falou, não, eu vou. Mas foi com o pé atrás. Só que quando ele chegou no salão do reino, o irmão veio, o irmão branco, ele fala, e deu a mão para ele, seja bem-vindo. Ele falou, opa, peraí, o que está acontecendo aqui? Aí veio outro irmão, e veio outro e cumprimentou ele. Ele sentou e foi assistir o discurso. Ele falou que não se lembra do que o irmão falou no discurso. A mente dele girava do jeito que ele estava sendo tratado na reunião. Aquilo impressionou ele. Ele falou, eu vou de novo para ver se é isso mesmo, né? A segunda vez não foi a mesma coisa. Foi melhor, já conheciam ele, já abraçaram ele, já acolheram ele. Ele se sentiu assim tão bem na reunião, que ele falou assim, eu nunca mais vou sair daqui, eu vou servir Jeová o resto da minha vida, por toda a eternidade. Ele estudou, se batizou, e com certeza serve Jeová até hoje. Então, quando os novos chegar, vamos cumprimentar os novos, vamos estender esse calor para eles, sejam bem-vindos, né? Tome a iniciativa, vai falar um oi para ele, né? Vai conhecer, ver o nome dele, conhecer o nome dele, sabe? Chamá-lo por nome, né? Então, nós vemos aqui nesse discurso que tem muitas maneiras de mostrarmos hospitalidade. Provérbios capítulo 3, versículo 27. Temos que ter esse texto bem em mente, ó. Não deixe de fazer o bem a quem você deve fazê-lo, se estiver a seu alcance ajudar. Então, não devemos deixar de fazer o bem ao nosso próximo. Nós vimos aqui vários exemplos e nós vimos como fazer. Só que o poder de fazer está em nossas mãos. Nós vimos também os benefícios de poder ser hospitaleiro, né? Nós vamos ser pessoas alegres e vamos deixar os outros alegres e Jeová vai se agradar, né? Pode ser que nossa atitude, ela motive até os outros a ser generosos e humildes. Ela é contagiante, né? Vamos fazer vamos fazer novos amigos e fortalecer as amizades que tem. Mas acima de todo esses esforços, o mais importante é que nós vamos agradar a Jeová. Muito obrigado, irmão Benfica, pelo seu excelente discurso. Agora vamos para a segunda sessão da reunião Estudo de A Sentinela. Para tanto, vamos convidar irmão Adriano Garcia. Muito bom estarmos aqui reunidos. E certamente a reunião continuará instrutiva na consideração que faremos agora do estudo 41. Como sempre fazemos, iniciamos o estudo de A Sentinela com um cântico do reino, portanto convidamos todos aqui na assistência a ficarem em pé. E vamos cantar juntos o cântico 13. Baseia-se na 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, e tem como tema Cristo, o nosso exemplo.
Esse cântico nos lembra o papel importante que o Senhor Jesus tem em nossas vidas, especialmente levando em conta o modelo que Ele nos deixou. E hoje, veja que o tema e a consideração será feita com base nos últimos 40 dias de Cristo aqui na Terra. O tema é lições dos últimos 40 dias de Jesus na Terra. Texto base, Atos capítulo 1, versículo 3. Jesus foi visto por eles durante 40 dias e falou sobre o reino de Deus. Qual é o objetivo de nossa consideração? Observar como é que a gente pode imitar a Jesus. E nós vamos considerar 3 subtítulos nesse estudo. O primeiro deles você encontra aí, encoraje outros. Depois, ajude outros a entender a Bíblia. E treine os irmãos para se tornarem dádivas em homens. Teremos gravuras, muitas notas para comentar, além dos textos de apoio. Contamos então com a sua participação, irmão, irmã, com seu comentário. E vamos iniciar com a leitura dos parágrafos 1 e 2. E quem é o leitor nessa noite é o irmão Isaías Claudino. É dia 16 de Nisan do ano 33 depois de Cristo. Os discípulos de Jesus estão extremamente tristes e com muito medo. 2 deles deixaram Jerusalém e foram para Emaús, uma aldeia que fica a uns 11 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam muito desanimados porque Jesus, o homem que eles seguiam, tinha morrido. A esperança deles era que o Messias realizasse coisas maravilhosas para os judeus, mas agora isso não iria mais acontecer. Só que eles tiveram uma surpresa. De repente, um homem desconhecido se aproxima e começa a caminhar com eles. Os discípulos, com aperto no coração, contam o que aconteceu com Jesus. Então, o homem começa a falar coisas que eles nunca mais iriam esquecer. Começando por Moisés e por todos os profetas, ele explicou que o Messias tinha que sofrer e morrer. Quando já estavam em Emaús, eles perceberam que o homem era Jesus, que tinha sido ressuscitado por Deus. Dá até para imaginar a alegria que os discípulos sentiram ao saber que o Messias estava vivo. A pergunta inicial, o que aconteceu com 2 discípulos de Jesus que estavam indo para Emaús? Irmã Aparecida, por favor. Então, eles foram acompanhados por um homem desconhecido e começou a falar coisas que eles nunca mais iriam esquecer, começando por Moisés e por todos os profetas. Ele explicou que Cristo tinha que sofrer, morrer, e quando chegaram no seu destino, eles perceberam que era Jesus. Com certeza, eles ficaram com muita alegria. Obrigado, irmã Aparecida, por sua participação. Aqui à frente, Ricardo, a irmã Ana Cristina, por favor. E esses 2 discípulos também, eles estavam muito desanimados com a morte de Jesus, né? Porque ele tinha esperança que o Messias fosse, né, fazer coisas maravilhosas pelos judeus. Mas com a morte de Jesus, isso foi tudo por água abaixo. Então, eles estavam muito tristes com isso e sem esperança. Olha só. Obrigado, irmã Ana. Por isso, Jesus tomou essa iniciativa. Vamos continuar? Parágrafos 3 e 4. Jesus apareceu para seus discípulos várias vezes durante esses 40 dias. Durante esse período, toda a tristeza e o medo que os discípulos estavam sentindo se transformaram em alegria e confiança. Assim, eles se tornaram um exército corajoso de pregadores do reino, ensinando a verdade a outros. Estudar mais sobre o que aconteceu nesse período emocionante da vida de Jesus vai nos ajudar muito. Nesse estudo, vamos ver como Jesus aproveitou bem o tempo que ainda tinha na terra para 1. Encorajar os discípulos, 2. Ajudá-los a entender ainda mais as Escrituras e 3. Treiná-los para maiores responsabilidades no futuro.
Em cada caso, vamos ver como podemos imitar o exemplo de Jesus. A pergunta A: como Jesus ajudou os seus discípulos e qual foi o resultado? Irmã Delmira. Aqui vem falando que durante os 40 dias, né, esse período todo de tristeza e medo que os discípulos estavam sentindo, se transformaram em grande alegria e confiança. Assim, eles se tornaram o exército corajoso de pregadores do reino, ensinando a verdade a outros. Muito obrigado, irmã Delmira, por sua participação. Muito bom. Nós temos uma nota que também lança luz para esse período que a gente está considerando aqui. Quem quer destacar para a gente? Aqui à frente, irmão Otávio. A Bíblia dá alguns exemplos, a Bíblia não, a nota, né, dá alguns exemplos de quando Jesus apareceu para seus discípulos, como por exemplo, quando ele apareceu para Maria Madalena, para outras mulheres, para 2 discípulos, que é essa ocasião que nós vimos, quando ele apareceu para Pedro, para os apóstolos, para 7 discípulos, para mais de 500 discípulos, para seu irmão Tiago, para outros apóstolos, e também para os apóstolos perto de Betânia. E também mostra que talvez outras ocasiões a Bíblia não tenha registrado. É verdade, irmão Otávio. Quanta preocupação e amor da parte de Jesus, não é? E a gente vai conseguir observar alguns detalhes específicos desse cuidado. Jesus usou muito bem esse período de 40 dias. Quem quer ler para a gente Atos, capítulo 1, versículo 3? Quem lê? Ah, irmã Isadora. Aí ao seu lado, Ricardo. Depois de ter sofrido, mostrou a eles, por meio de muitas provas convincentes, que ele estava vivo. Foi visto por eles durante 40 dias e falou sobre o reino de Deus. Muito obrigado pela leitura. Agora a gente vai para a parte B. O que vamos ver neste estudo? E aqui a gente pode comentar, talvez um de cada vez, né? Vamos começar com a irmã Laura, aqui à frente. Encorajar os discípulos. Muito obrigado, Laura, por sua participação. A irmã Rosângela, por favor. Ajudá-los a entender ainda mais as Escrituras. Olha só. E o terceiro ponto, irmão Nelson, aqui à frente. Treiná-los para maiores responsabilidades no futuro. Pode continuar, Nelson. Acaso, vamos ver como podemos imitar o exemplo de Jesus. Olha só, obrigado, meu irmão, pela participação. Vamos começar então com o primeiro ponto, encoraje outros. O Isaías vai ler agora o parágrafo 5 para a gente. Os discípulos de Jesus precisavam muito de encorajamento. Por quê? Porque alguns tinham deixado casa, família e até seus negócios para seguir a Jesus. Outros tinham sido completamente excluídos da sociedade da época por terem se tornado discípulos. Eles fizeram todos esses sacrifícios porque realmente acreditavam que Jesus era o prometido Messias. Mas quando Jesus foi morto, eles perderam completamente a esperança e ficaram arrasados. A pergunta é por que os discípulos de Jesus precisavam de encorajamento? A irmã Ângela. Então, essa ocasião foi realmente importante para eles, porque eles fizeram muitos sacrifícios para seguir a Jesus. E nessa ocasião, eles estavam realmente perdidos após a morte dele. Então, eles estavam sem esperança e arrasados, porque muitos tinham deixado família, negócios para trás, e outros eram até mesmo excluídos da sociedade. Então, esse era um momento crucial para reanimá-los. É mesmo, Ângela. Muito bem. Muito obrigado por sua participação. Mateus 19, 27, o que destaca e como é que se encaixa esse versículo aqui para a gente, na nossa consideração? Irmã Rose, aqui à frente.
Pedro, ele fez uma pergunta, né? O que haverá então para nós, né? E ele tinha largado tudo para servir a Jesus. Então ele tinha uma esperança forte por ele seguir a Jesus Cristo. E é verdade, irmã Rose. E quando Jesus morre, há um impacto muito grande, natural que isso acontecesse. Bom, mas Jesus estava preocupado com eles. Olha o parágrafo 6. Jesus sabia muito bem que a dor que os discípulos estavam sentindo não era um sinal de fraqueza espiritual. Afinal de contas, eles tinham perdido alguém que amavam muito. Por isso, no mesmo dia em que ressuscitou, ele começou a encorajar seus amigos. Por exemplo, ele apareceu para Maria Madalena enquanto ela estava no túmulo dele chorando. Ele também apareceu para os 2 discípulos mencionados no início deste estudo e para o apóstolo Pedro. O que podemos aprender com esse exemplo de Jesus? Vamos ver o que aconteceu quando ele apareceu para Maria Madalena. A pergunta é o que Jesus fez depois de ter sido ressuscitado. E aqui dá para a gente comentar um pouquinho de cada vez, né? Vamos começar com a irmã Lauren, por favor. Ele se preocupou em encorajar seus amigos. Tem o exemplo da Maria Madalena, que fica em João 20:16, que fala, se depender, ela foi a primeira pessoa a encontrar Jesus. Então ela foi ainda mais encorajada, porque ela estava lá chorando, demonstrando profundo afeto, e daí ele foi lá e apareceu para encorajar. Olha só, hein, Laura, muito bom. Vamos ouvir, irmão Israel? Algo que podemos imaginar aqui, né, foi o que Jesus sabia, né, que a dor que os discípulos estavam sentindo não era porque era uma fraqueza espiritual, mas eles realmente eles tinham perdido alguém que amava muito, né? Então nós também, às vezes, passamos por situações difíceis, perdas, e ficamos tristes. Não é porque temos uma esperança, conhecemos a verdade, que às vezes nós vamos nos sentir tristes, né? Mas Jesus sabia o que eles sentiam nesse momento e encorajou, né? Então nós vamos aprender a ver o que aconteceu aí desse exemplo. Obrigado, irmão Israel. Irmã Joelma? E o que me chamou a atenção disso tudo é que Jesus não perdeu tempo para encorajar os seus amigos. Assim que ele passou os 3 dias, que eram obrigatórios, né, para ele estar no céu, assim que no mesmo dia que ele ressuscitou, ele já buscou seus amigos, né? Ele não se preocupou com ele, com a glória que ele tinha alcançado, o que ia acontecer com ele quando voltasse aos céus. Não, a preocupação dele eram os seus amigos. Olha só, né? Muito bom. Irmão José Carlos? E se a gente isolar aqui uma sentença, por exemplo, no mesmo dia, e a palavra apareceu, a gente pode aplicar para nós hoje. Quando sabemos que nossos irmãos estão passando por uma situação difícil, nós devemos no mesmo dia aparecer a esses irmãos e talvez ali aplicar o que Romanos 12:15 diz, se alegrar com eles ou chorar com eles. Não precisamos fazer muitas coisas, não, mas precisamos estar do lado deles naquele momento que ele precisa. Obrigado, irmão José. Antes da gente partir para o parágrafo 7, quem gostaria de ler esse trecho para a gente aqui? Olha, Evangelho de João, capítulo 20, versículos 11 ao 16. Irmão Barbosa, Wagner Barbosa. Maria, porém, ficou chorando do lado de fora, perto do túmulo. Enquanto chorava, ela se inclinou para a frente, a fim de olhar para dentro do túmulo, e viu 2 anjos de branco sentados no lugar onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles perguntaram a ela: Mulher, por que está chorando? Ela lhes respondeu: Levaram embora o meu Senhor, e não sei onde o colocaram. Depois de dizer isso, ela se virou e viu Jesus em pé ali, mas não percebeu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela lhe disse: Se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, e eu o levarei embora. Jesus lhe disse: Maria. Voltando-se para ele, ela disse em hebraico: Raboni,
o que significa instrutor. Obrigado, irmão, pela leitura. Irmão Isaías, parágrafo 7. Na manhã do dia 16 de Nisan, algumas mulheres foram até o túmulo onde Jesus estava. Uma dessas mulheres era a Maria Madalena. Ao chegar no túmulo, ela viu que o corpo de Jesus não estava mais lá. Ela foi correndo contar para Pedro e João o que tinha acontecido e depois seguiu os dois até o túmulo. Depois de terem confirmado que o túmulo realmente estava vazio, aqueles homens voltaram para casa. Mas Maria não fez isso. Ela continuou lá, chorando. Mal sabia ela que Jesus estava observando tudo. Ele viu aquela mulher fiel em lágrimas e ficou muito comovido com isso. Então, ele apareceu para ela e fez algo simples, mas que a encorajou muito. Jesus conversou com Maria e deu a ela uma designação muito importante: avisar aos discípulos que ele tinha sido ressuscitado. De acordo com João 20, 11 ao 16, o que Jesus observou Maria fazer e o que ele fez por ela. Irmã Regiane? Mesmo depois de Maria Madalena ver que o corpo de Jesus não estava ali no túmulo, ela continuou ali. Ela ficou chorando ali e Jesus viu as lágrimas dessa sua serva fiel. Então ele ficou comovido com isso e a encorajou. Ele apareceu para ela, conversou e deu a ela uma designação muito importante, que era avisar aos discípulos que ele tinha sido ressuscitado. Muito obrigado, minha irmã, por sua participação. Olha só que bonita cena. Nós temos a gravura aqui, então se você quiser utilizar, também pode ficar à vontade. O que a gente observa aqui? Coloca para a gente na tela, por favor. Muito bom. Irmão Siqueira? Essa cena mostra uma bela lição para nós, né? O Evangelho de Lucas menciona 3 mulheres por nome e outras mulheres. Então, tinha mais que mulheres ali, eram talvez mais 5, né? Mas o que destacou foi Maria, porque ela era mais como que se comovia, né? Ela não se conformava com não encontrar Jesus ali. Tanto é que Pedro e João foram embora, mas ela continuou ali junto com os outros, mas ela foi o destaque, porque ela lamentava não ter encontrado. Jesus achou por bem aparecer a ela e dar uma orientação e dizer: está aqui, estou aqui, sou eu, né? Isso então alegrou ela, animou ela, isso aí ela parou de chorar. Veja só que lição importante de Jesus, né? Entendeu que Maria precisava de um tipo de consolo diferente, e aí foi ele próprio que apareceu ali. E aí depois ela passou a receber uma designação do próprio Jesus. Ela e outros depois que fizeram isso foram contar para os discípulos da ressurreição dele. Obrigado, irmão Siqueira. Irmão Júlio? E isso está acontecendo porque Jesus ele estava observando ela e viu que ela estava bem triste. E pelo visto, esse talvez é o momento que ela percebeu que era Jesus e disse Rabone, e ficou muito encorajada. Então Jesus nos deixou um belo exemplo de também sermos observadores e aproveitar as oportunidades para encorajar outros. Olha só, obrigado, irmão Júlio. Qual foi o sermão, qual foi o discurso que Jesus deu para ela? Como é que ela reconheceu Jesus? Percebeu aí? Mas Joelma? Ele disse só uma palavra, ele a chamou por nome, né? Mas ela com certeza conhecia o tom de voz de Jesus, o modo meigo de chamar, e era inconfundível para ela o chamado de Jesus. Imagina. Ela falou, mas eu conheço essa voz. Mas Jesus estava observando, né? Muito bom. Um belo exemplo para nós. Nós não queremos olhar para os irmãos como se fosse só uma massa de rostos. Porque Jeová não faz assim. Quando ele olha lá de cima, e Jesus também, ele olha individualmente, observa, com o intuito, com o objetivo de ajudar. E a gente deve fazer isso também.
Até para ampliar um pouco como é que a gente pode fazer e o efeito que isso causa, vamos ao parágrafo 8, Mosaías. Como podemos imitar Jesus? Todos nós temos a chance de encorajar nossos irmãos e irmãs a continuarem servindo a Jeová. Podemos fazer isso prestando atenção nos problemas deles, tentando entender seus sentimentos e ajudando no que for preciso, assim como Jesus fez. Veja o que aconteceu com uma irmã chamada Jocelyn. A irmã dela morreu num terrível acidente. Jocelyn diz: "Por vários meses eu me senti extremamente triste e deprimida. Mas um irmão e sua esposa convidaram Jocelyn para a casa deles. Daí eles deram toda a atenção que ela precisava e trataram com muito carinho e disseram o quanto ela era valiosa para Jeová. Jocelyn diz: "Eu estava completamente desesperada, como se estivesse me afogando durante a noite num mar agitado. Mas Jeová usou esse casal como um bote salva-vidas para me salvar. Com a ajuda deles, eu voltei a servir a Jeová com alegria." Se ouvirmos nossos irmãos com atenção quando eles abrirem o coração para nós, vamos encorajá-los e dar o consolo que precisam para não desistirem de servir a Jeová. A pergunta é como podemos imitar Jesus. Vamos ouvir Simone, inicialmente. Aí depois tem mais gente que pode comentar. Então, nós vemos que todos nós podemos encorajar os nossos irmãos e irmãs. E uma forma de fazermos isso é prestarmos atenção aos problemas deles. Talvez você vê um irmão ali meio no canto, meio triste. Talvez não fazermos perguntas para talvez se intrometer no assunto, mas talvez perguntar se ele está precisando de alguma coisa, se ele quer conversar, encorajar, porque o objetivo nosso é encorajarmos e mostrar que nós nos interessamos por eles. Muito bom, obrigado, minha irmã. Irmã Luciene, ali ao fundo. Muitas vezes, muitos de nós podemos estar nos sentindo como a irmã Jocelyn, Ela estava se sentindo como se afogando durante uma noite no mar agitado. Então, às vezes a gente passa por tantos problemas, que a gente pode ter esse sentimento. Só que a bondade que esse casal de irmãos demonstraram com ela, foi o que ela precisava. O casal de irmãos deu atenção para ela, Então, ela conseguiu voltar a servir a Jeová com alegria por causa do carinho e atenção que ela recebeu desse casal de irmãos. Então, se a gente ouvir os nossos irmãos com atenção e amor, quando eles abrirem o coração para a gente vai conseguir dar encorajamento e consolo que eles precisam. Obrigado, minha irmã. Nós temos uma referência bíblica aqui, Romanos capítulo 12, versículo 15. Irmão Caio. Realmente é um conselho muito bonito, E a gente pode resumir ele em uma palavra: empatia. E empatia é a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa e sentir o que ela sente. Isso é verdade. Jesus deixou esse belo exemplo, não é? Irmão Geraldo, aqui à frente. Eu achei interessante essa palavra aqui, que diz que Jeová usou esse casal como um bote salva-vidas para me salvar. Foi isso que ela disse, Mas por que Jeová usou? Porque eles também se colocaram à disposição, Provavelmente eram irmãos amorosos, bondosos, e isso realmente deixou ela muito alegre. E é interessante que isso já estava deixando ela até um pouco afastada de Jeová, É uma coisa natural, comum, que pode acontecer. E aí ela disse, que com a ajuda deles, ela voltou a servir a Jeová. Então é um exemplo que nós podemos imitar também. É verdade. Obrigado, meu irmão. Irmão Israel? Interessante, se nós observarmos a expressão da irmã, ela perdeu uma irmã dela, uma dor difícil, e cada um comporta de uma maneira.
Mas o interessante é que ela disse que ela se sentia se afogando no mar durante a noite. E o mar agitado durante o dia já deve ser muito difícil, porque ela não está vendo nada, né? À noite piorou, né? Que ela não conseguia enxergar uma saída, porque ela se expressa que fosse um mar à noite, né? E o problema dela, os irmãos não conseguiram eliminar, mas aquele bote ajudou a ela a prosseguir. Então, às vezes, nós sermos observadores e ajudar os nossos irmãos, às vezes nós não vamos tirar o problema deles, mas nós vamos ajudar a passar por aquela difícil fase, né? Então, é isso que nós precisamos estar atentos a esses pontos, a esses indícios que os irmãos nos mostram. Obrigado, meu irmão. No finalzinho do parágrafo, tem uma expressão que menciona como queremos ouvir quando outros falam. Mas, Vanessa. É com atenção, né? Isso. Vamos pensar no caso de Jesus. Todas as vezes nós observamos Jesus prestando muita atenção na reação, nas palavras. É claro que o Senhor Jesus, como Jeová, conseguiam ler corações. Nós não temos essa habilidade. Mas Jeová nos deu essa capacidade muito boa de ouvir, escutar com atenção. Às vezes a nossa tendência é falar, né? A pessoa expressa alguma preocupação, a gente já quer dar a solução. A ideia embarcada aqui é ouvir, deixa a pessoa falar. Quando nós ouvimos, nós vamos ter então subsídios, base para saber como é que a gente pode ajudar. Vamos continuar? Agora a gente quer ajudar outros a entender a Bíblia. Parágrafo 9, vamos a isso. Os discípulos de Jesus acreditavam na palavra de Deus e se esforçavam muito para obedecer a Jeová. Mesmo assim, eles ficaram confusos quando Jesus foi morto como se fosse um criminoso. Jesus sabia que os discípulos tinham fé e amavam a Jeová, mas ele percebeu que eles precisavam entender melhor as Escrituras. Então, ele os ajudou a entender melhor o significado daquilo que tinham lido. Veja como ele fez isso quando apareceu para os 2 discípulos que estavam indo para Emaús. Que desafio os discípulos de Jesus enfrentaram e como Jesus os ajudou. Irmã Aparecida Góes, aí ao fundo. O desafio de superar a morte de Cristo. Mas Jesus percebeu que eles precisavam entender melhor as Escrituras. Então, ele os ajudou a entender melhor o significado daquele que tinham lido. Muito bom. Obrigado, minha irmã. Vamos ao irmão Benfica também. Então ali os discípulos de Jesus ficaram confusos com o que estava acontecendo, porque ele foi morto como um bandido, como um ladrão, o que ele não era. Aí daqui a pouco Jesus aparece para eles, não estavam entendendo, né? Ali João, capítulo 20, versículo 9, fala que eles não entendiam a passagem da Escritura que dizia que ele tinha de ser levantado dentre os mortos. Aí Jesus pacientemente sabia do coração deles. Peraí, vamos entender. Aí Jesus calmamente explicou, e amorosamente explicou para eles o que estava acontecendo. É verdade, muito bom. Agora a gente vai para o parágrafo 10, mas a gente tem um trecho para ler também aí, que é o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 18 ao 27. Quem quer ler para a gente? Irmão Danilo Silva, ali no som. Em resposta, aquele chamado Cleopas lhe disse: será que você é um estrangeiro que vive sozinho em Jerusalém e não sabe das coisas que ocorreram lá nesses dias? Ele lhe perguntou: que coisas? Responderam: as coisas a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ações e palavras perante Deus e todo o povo. E os nossos principais sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o pregaram na estaca. Mas nós esperávamos que esse homem fosse aquele que ia livrar Israel. E além de tudo isso, este já é o 3º dia desde que essas coisas ocorreram. Também algumas mulheres entre nós nos deixaram pasmados, porque foram cedo ao túmulo e, quando não acharam o corpo dele, voltaram dizendo que haviam tido também uma visão sobrenatural de anjos.
que disseram que ele estava vivo. Então, alguns dos que estavam conosco foram ao túmulo e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Assim, ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram a crer em todas as coisas faladas pelos profetas. Não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, interpretou-lhe as coisas a respeito de si mesmo e todas as Escrituras. Obrigado, meu irmão. Irmão Isaías, parágrafo 10. Jesus não disse logo de início quem ele era. Em vez disso, ele fez perguntas para os discípulos. Por quê? Talvez porque ele quisesse dar a oportunidade para eles contarem o que estavam sentindo. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles disseram que achavam que Jesus se tornaria rei em Israel e livraria os judeus de Roma. Jesus deixou que eles falassem tudo o que estavam sentindo. Depois, ele usou as Escrituras para ajudá-los a entender que muitas profecias já tinham se cumprido. Mais tarde, naquela mesma noite, ele encontrou outros discípulos e também explicou o significado daquelas profecias. O que aprendemos com isso? A pergunta é como Jesus ajudou os discípulos a entenderem que ele realmente era o Messias. Malerce. Jesus, ele não revelou de imediato quem ele era. Ele fez perguntas para dar a oportunidade a eles de expressarem o que eles estavam sentindo. E após eles falarem tudo, Jesus usou as Escrituras para ajudá-los a entender que muitas das profecias já tinham se cumprido. Muito obrigado, minha irmã. O que a gente pode extrair um pouquinho disso, não é? Irmã Jaziane, aqui à frente. Gustavo. Então, na nota fala sobre como que Jesus ele consolou aqueles discípulos, né, por entender sobre o Messias, né? Ali falou que Jesus ele começou a escutar eles, depois teve que explicar novamente as profecias desde Moisés até se cumprir na morte dele. E se ficasse aquela impressão de que haveria outro Messias depois de Jesus, como que ele ia provar, né? Então lá aquele artigo fala que uma das maneiras de provar a linhagem, o Messias, era a linhagem de Davi. E com o tempo se perdeu essa linhagem, então não haveria como aparecer outro Messias. E também o aparecimento do Messias era uma identificação como a digital. Então todas as profecias ligavam a Jesus. Então Jesus foi bem paciente em explicar isso para eles. É verdade mesmo, é muito bom. Tem um relato aqui de Lucas 24, 33 ao 48, que mostra o resultado, não é? Claro que a gente não vai ler. Mas se você der uma olhadinha na evolução dos sentimentos dos discípulos, o versículo 37, ele fala qual foi a reação deles. Inicial. Irmão Enzo, aqui à frente, Gustavo. Aqui diz que eles ficaram espantados e com medo porque achavam que estavam vendo um espírito. Isso. Então Jesus estava aparecendo numa outra situação. Então imagina. Aí, ali reunidos estavam, se você observar ali no versículo 33, e de repente Jesus aparece, espantados e com medo. Versículo de número 41. Quando eles entenderam bem o que estava acontecendo, qual foi a reação? Mas Vanessa? Alegres e surpresos. Olha só, não é? Já estava, eles não acreditavam de tanta alegria e surpresa. Pronto, mudou. Agora olha o que Jesus fez no versículo 45. O que ele mostra? Qual foi a ação de Jesus depois disso? Uma Carol? Jesus abriu a mente deles para que eles compreendessem o significado das Escrituras. Isso. E aí, versículo 46, Jesus fala, está escrito. Então Jesus usou as Escrituras.
Parágrafos 11 e 12 vão nos ajudar a aprofundar um pouco isso. Vamos ler? Como podemos imitar Jesus? Ao dirigir um estudo bíblico, faça perguntas para ajudar o estudante a dizer o que sente. Daí, depois que você entender como ele se sente, mostre como ele pode encontrar versículos específicos na Bíblia que vão ajudá-lo naquela situação. E, em vez de dizer o que ele tem que fazer, mostre como ele pode usar a Bíblia para saber como agir. Veja o exemplo de um irmão em Gana chamado Norti. Quando Norti tinha 16 anos, ele começou a estudar a Bíblia. Mas a família dele não gostou nada disso. O que o ajudou a não desistir? O irmão que estudava a Bíblia com ele leu Mateus capítulo 10, para mostrar que um cristão de verdade vai ser perseguido. Norti diz: quando isso começou a acontecer comigo, eu tive certeza que tinha encontrado a verdade. O instrutor de Norti o ajudou a meditar no que diz Mateus 10:16. Ele precisaria ser respeitoso, mas também cuidadoso quando falasse da Bíblia para outros. Depois do batismo, Norti quis se tornar pioneiro, mas o pai dele queria que ele fosse para a faculdade. Mais uma vez, o instrutor não disse o que ele deveria fazer. Em vez disso, ele fez perguntas para ajudar Norti a pensar em alguns princípios da Bíblia e daí tomar a própria decisão. O resultado foi que Norti decidiu entrar para o tempo integral. O pai dele ficou muito bravo e o expulsou de casa. O que Norti diz sobre tudo isso? Ele conta: eu não tenho a mínima dúvida de que fiz a escolha certa. Quando incentivamos outros a raciocinar no que a Bíblia diz, nós os ajudamos a ter uma fé bem forte e a continuar servindo a Jeová. Pergunta A. O que podemos aprender com o modo de Jesus ensinar as verdades? Irmão Osvaldo. Então, podemos fazer perguntas, né, para ajudar o estudante a dizer o que se sente. Então, depois que nós entendemos, aí nós devemos, então, mostrar como ele pode encontrar os versículos da Bíblia específico que vão ajudar, né, naquela situação. E em vez de dizer o que ele tem que fazer, nós devemos mostrar como ele pode usar a Bíblia para saber como agir. Então nós devemos fazer pergunta, né, para saber o que ele sente, aí nós poderemos ajudar ele, para ele encontrar, né, dentro da Bíblia, para poder ajudar ele. Obrigado, irmão Osvaldo. Uma boa lição, realmente. Agora vamos ver na prática como isso aconteceu. A pergunta B é como o irmão, ou melhor dizendo, como o instrutor de Norti o ajudou. Como é que o instrutor ajudou Norti? Bom, Gabriel, lá ao fundo. Nas situações difíceis, né, que Norti passou, o seu instrutor fez com que ele, né, pensasse com base em princípios da Bíblia no que deveria fazer. Por exemplo, quando a família dele não gostou dele estudar a Bíblia, ele mostrou o capítulo 10 de Mateus explicando que isso ia acontecer com os cristãos verdadeiros e assim ele pôde meditar no que dizia ali. Depois disso, quando ele foi expulso por entrar no serviço de tempo integral e não na faculdade como o pai dele queria, também seu instrutor não disse o que ele tinha de fazer, mas usou a Bíblia e princípios dela para que ele pudesse tomar a decisão por si próprio. E ele não se arrepende de ter feito isso. Olha só, muito bom. Obrigado, meu irmão. Irmã Amanda, vamos ouvi-la também. Eu achei interessante também a expressão do irmão, que o instrutor ajudou ele, né, a meditar na Bíblia, mas ele fala, né, quando isso começou a acontecer comigo, eu tive certeza que tinha encontrado a verdade. Ou seja, o instrutor também foi observador. Foi observando, não foi só para dirigir o estudo, mas foi vendo a convivência com o estudante, né, vendo o que ele estava passando com a família dele. E aí, antes mesmo disso acontecer, o irmão já foi lá e leu o texto de Mateus para ele. Então, o estudante já pôde estar bem preparado para quando fosse acontecer, que foi o que aconteceu com o irmão. E aí, tanto que quando ele entrou para o tempo integral, ele fala, eu não tenho a mínima dúvida de que fiz a escolha certa. Então, a forma de
instruirmos nos nossos estudantes, né, lendo textos e fazendo com que eles tomem a decisão, aí vão poder ter esse mesmo sentimento desse irmão. Obrigado, minha irmã. Tem a gravura, né, que a gente pode comentar aí também, não é? Quem quer comentar? Coloca na tela para a gente, meus irmãos. Irmã André, Claudino. Aí é um estudante, né, que depois dele entender o que a Bíblia ensina, decide jogar fora os enfeites de Natal. Isso, muito bom. Agora, imagine a cena que a irmã Andréia destacou o bom resultado final. Mas o que no quadro à esquerda a gente observa que o instrutor está fazendo? O que você observa que ele está fazendo? Irmã Suzana? O instrutor está aqui fazendo o que Efésios 3, 16 ao 19 diz, né, que nós devemos incentivar os nossos estudantes a raciocinar no que a Bíblia diz. Então, nós podemos ajudar a aumentar a fé dele e, assim, eles tomarem a decisão por si só, né, de, como ele fez, jogar os enfeites de Natal. Isso, muito bom. Obrigado, minha irmã. A irmã Assahara. Irmã Kézia. Podemos ver que os dois estão com a Bíblia aberta e o estudante já está pensando no texto. E o instrutor provavelmente está agora fazendo perguntas para ajudar ele a raciocinar no princípio bíblico, para ele chegar à própria conclusão de acordo com a Bíblia. É verdade, meu irmão, muito bom. A gente tem que se segurar. Lembra? Às vezes, quando alguém pergunta ou esboça algum sentimento, dúvida ou reação, nossa primeira reação é: vou responder, eu vou dizer o que tem que fazer. Jesus não fez isso. Ele citava o que está escrito. Lembra? Então, a mesma coisa que a gente deve fazer também. E tem algo mais que a gente pode imitar Jesus, é treine os irmãos para se tornarem dádivas em homens. 13º parágrafo, Isaías. Quando estava na terra, Jesus fez exatamente o que Jeová pediu para ele. Mas Jesus não era do tipo que dizia: se você quer bem feito, faça você mesmo. Pelo contrário, durante os 3 anos e meio do seu ministério, ele treinou outras pessoas. Ele confiava nos seus discípulos e, antes de voltar para o céu, deu a eles a responsabilidade de pregar, ensinar as boas novas e cuidar das ovelhas preciosas de Jeová. E, provavelmente, alguns dos discípulos tinham menos de 30 anos de idade quando receberam grandes responsabilidades. Mas como Jesus usou os últimos 40 dias que tinha aqui na terra para ajudar esses homens dedicados, leais e esforçados a se tornarem dádivas em homens? Quem lê para a gente Efésios 4:8? Irmão Danilo Benfica, por favor. Pois as Escrituras dizem: quando ele subiu ao alto, levou consigo cativos, deu dádivas em homens. Obrigado, meu irmão. O que Jesus fez para que o trabalho de pregação continuasse depois que ele voltasse para o céu? Irmão Lucas? Conforme menciona, ele treinou pessoas. Ele não achava por ele ser perfeito que ninguém ia conseguir fazer o que ele fazia. Antes ele tinha plena confiança naquelas pessoas e, conforme menciona aqui o parágrafo, eram pessoas relativamente bem jovens, na faixa de 30 anos. E ele deu grandes designações para essas pessoas, uma responsabilidade muito grande que eles cumpriram muito bem. Obrigado, meu irmão. Tem uma notinha aqui também, né, citada em Efésios 4:8, na nota de estudo. O que você acha de interessante para relacionar com a nossa consideração aqui, que ela trouxe, explicando essa expressão dádivas em homens? Uma Joelma? Jesus fez exatamente o que o versículo mencionou. Quando ele subiu, ele já tinha dádivas prontas. Por quê? Porque durante os 3 anos e meio,
embora ele se preocupasse em ensinar as outras pessoas, ele ensinou os apóstolos também. Ele se preocupou com a continuidade da obra, não queria que ela morresse depois que ele voltasse. Então, durante os 3 anos do ministério, ele treinou outras pessoas que se tornaram essas dádivas depois para cuidar da obra. Olha só, não é? Jesus preparou, né? Como se fosse um presente, né? Necessário para cuidar da congregação. Isaías, vamos ler o 14 agora? Jesus deu a seus discípulos alguns conselhos que eles precisavam ouvir, mas fez isso de maneira bondosa. Ele percebeu que alguns deles tinham a tendência de duvidar, e ele deu conselhos sobre isso. Jesus também disse para se concentrarem mais em cuidar do povo de Jeová do que em ganhar dinheiro. E Jesus os lembrou da importância de não se comparar com outros no serviço a Jeová. Além disso, Jesus corrigiu algumas ideias erradas que eles tinham sobre o reino de Deus e os ajudou a se concentrar no trabalho de pregação. O que os anciãos podem aprender com isso? Bom, aqui a gente tem margem para vários comentários, não é? O que Jesus fez para ensinar seus discípulos durante os últimos 40 dias dele aqui na terra? Irmão Lopes, vamos iniciar. Ele deu alguns conselhos, né, que eles precisavam ouvir, mas de maneira bondosa. Então, primeiro ele percebeu que alguns deles tinham tendência de duvidar, né? Ele deu conselhos sobre isso. Isso, muito bom. Jesus viu e apresentou a ajuda. Irmã Luciana, aqui à frente. Jesus também disse para que os discípulos se concentrarem mais de cuidar do povo de Jeová do que ganhar dinheiro. Olha só, uma outra orientação. Irmão João Davi. Também Jesus lembrou da importância de não se comparar com outros no serviço a Jeová, né? Muito obrigado, meu irmão. Muito bom. Irmã Larissa? E ele também corrigiu algumas ideias erradas que eles tinham sobre o reino de Deus e os ajudou a se concentrar no trabalho de pregação. Olha só, quanta coisa. Obrigado, minha irmã. Jesus atento, oferecendo a ajuda apropriada. Que lição extraímos disso? Parágrafos 15 e 16 agora. Antes, vamos só dar uma olhadinha do 15 e 16. Tem a gravura, né, pessoal? E a gente observa Jesus fazendo isso, é bem interessante, porque essa é uma ocasião, e aí a gente vai ver por que tem pão, porque tem peixe. No discurso, o irmão Benfica falou sobre multiplicar pão e peixe, não foi, Benfica? Mas aqui é só peixe, tá? Jesus está assando peixe. O que ele está fazendo? Percebe que ele está gesticulando? O que ele está fazendo aí? Lembra do relato bíblico? Irmão Zé Carlos Santos. Jesus está dando ali um treinamento, né? Nós estamos justamente nessa fase aqui agora. Ele está falando direto com Pedro ali, né? Porque Pedro, há poucos antes, ele tinha negado Jesus por 3 vezes. E aí Jesus está ali falando com Pedro, perguntando a ele, questionando se ele o amava. Por 3 vezes. Até na terceira ele ficou até meio desgostoso um pouco, Pedro, mas ele entendeu qual que foi a matéria. O que Jesus queria extrair nesse caso? Nesse caso, Jesus queria extrair se ele amava mesmo, mas ele amava da boca para fora? Não, ele tinha que amar do coração. Porque assim, amar, falar que ama alguém, mas não em ação também, não tem tanta validade assim. Então ele queria extrair de Pedro aquilo, se ele amava, que ele apacentasse então os cordeiros, as ovelhinhas dele. E interessante que aqueles 6 que estão aí ao lado ali, estão tomando essa lição também, ou seja, estão sendo instruídos também. E em questão física, Jesus tinha acabado de ajudar eles também a pescar muitos peixes, né? Então nós podemos aprender dali. Podemos instruir, ajudar as pessoas por meios físicos e espirituais também. É verdade. E o que você percebe no semblante de Pedro? O que você está observando aí? Como é que ele está? E lembra que ele estava ansioso, porque ele tinha pisado na bola com Jesus, não é? Mas Jesus aí começa a falar. O que você observa nele, na atitude dele? Mana, Cristina. Aqui, Ricardo. Aqui à frente.
Nós podemos perceber que ele está bem atento ao que Jesus está falando, né? Isso. Tá que nem pisca, né, gente? Tá com o olhão regalado ali, ó, absorvendo o treinamento. E como o José Carlos falou, aqueles que estão ao lado também estão se beneficiando disso. Agora sim, vamos ver a lição prática. Isaías, o 15:16, por favor. Como os anciãos podem imitar Jesus? Os anciãos precisam treinar os irmãos, mesmo os bem jovens, para cuidar de mais responsabilidades na congregação. Mas os anciãos não esperam que os irmãos que estão sendo treinados sejam perfeitos. Eles precisam treinar os jovens de maneira bondosa para que eles aprendam a ser humildes, confiáveis e dispostos a ajudar outros. Veja como um irmão chamado Patrick foi ajudado quando recebeu um conselho. Quando era mais jovem, ele tratava outros de modo ríspido e fazia isso até com as irmãs. Daí, um ancião percebeu que Patrick precisava fazer algumas mudanças e deu a ele um conselho bem direto, mas fez isso de maneira bondosa. Patrick diz: "Que bom que ele fez isso. Geralmente, eu ficava muito desanimado quando via outros irmãos recebendo privilégios que eu tanto queria. Mas esse conselho do ancião me ajudou a ver que eu precisava me concentrar em ser mais humilde ao servir os irmãos e irmãs, em vez de querer mais privilégios ou uma posição de destaque na congregação." Por fim, Patrick foi designado como ancião aos 23 anos. Pergunta: de que modos os anciãos podem imitar Jesus? De que modo? Irmão João Davi? Então, os irmãos, eles precisam treinar os irmãos mais jovens, né? Mesmo bem nesse tempo da sua juventude, para cuidar de mais responsabilidade na congregação, né? Mas também, os irmãos também, eles esperam que os irmãos que estão sendo treinados não sejam perfeitos, né? Eles precisam treinar os jovens de maneira bondosa para que eles aprendam a ser humildes, confiáveis e dispostos a ajudar a outros na congregação. É verdade, irmão João. Esses versículos bíblicos citados aí no final do parágrafo 15 nos ajudam a entender isso, não é? Quer destacar algum deles e associá-lo à nossa consideração aqui? Por exemplo, 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. A gente não precisa ler, mas o que a gente observa aqui de conselhos para os anciãos, não é? Como a gente está conversando aqui agora. Irmão Oscar. Ele sugere a predominância da humildade, né? A humildade predominando no que orienta e no que é orientado, resulta em benefício. Agora, se um dos lados não for humilde, não vai ter o resultado que seria. É verdade, meu irmão, muito bom. Aqui fala que Jeová, ele não quer que demonstremos arrogância. Por exemplo, quem treina não deve achar que eu sei tudo e você aí não sabe nada. Não é assim. Tampouco aquele que é mais jovem deveria também ter uma boa atitude de aceitar o treinamento, como a gente viu no caso de Pedro, não é? Nós observamos também que 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, mostra o que quando alguém quer fazer mais. E o que ele precisa, então, para alcançar esse objetivo? Irmã Maria, aqui no meio. Isso. Então, aqui fala que esse homem, ele precisa se esforçar para poder alcançar esse objetivo. É verdade. Ele deseja uma boa obra. Então, ele precisa ser treinado para isso. A pergunta B traz um exemplo real. Como Patrick foi ajudado? Como é que ele foi? Irmão Lucas. Esse jovem, conforme mostra o parágrafo, ele desejava privilégios, mas ele precisava amadurecer ou fazer certas mudanças. Quando os irmãos ajudaram ele, o caso dele era tratar pessoas de maneira ríspidas e ter também falta de humildade. Quando ele recebeu essa ajuda, podemos ver que ele recebeu os privilégios. E diz aqui o interessante que, por fim, Patrick foi designado como ancião aos 23 anos.
Imagino como ele deve ter ficado alegre com essa designação. E imagino também que ele, conforme o nosso parágrafo, ele fez grandes mudanças para alcançar esse privilégio. Então, é um alerta para todos que estão na organização de Jeová, que fazer mudanças é muito importante, aceitar conselhos é muito importante. Então, para todos nós esse conselho. Obrigado, irmão. E a gente está observando aqui, interessante a reação do Patrick, não é? Porque, embora ele seja jovem, no final, assim, da história real dele, ele foi recomendado, foi designado. A gente vê que a própria organização de Jeová faz isso, porque a nota aqui que a gente tem à disposição também ilustra esse treinamento que talvez os mais jovens recebam e trabalham. A organização de Jeová permite o trabalho destes. Mas o que foi importante é que alguém se preocupou em aconselhar e treinar. Aí a gente vê Provérbios 27:9. O que fala aqui pra gente? Provérbios 27:9. Qual que é a lição que a gente extrai? Irmã Joelma. Patrick, o parágrafo mencionou que Patrick recebeu um conselho direto, mas bondoso. Então, a Bíblia menciona que o tolo, ele não gosta, ele fica com raiva da pessoa que o aconselhou. Mas o sábio, ele observa nisso a oportunidade de nascer uma amizade. Ele fica grato que a pessoa se interessou para ajudá-lo a reconhecer onde ele estava errando e fazer progresso espiritual. Obrigado, minha irmã. Jesus via as falhas, mas ele não se calou. Ele foi lá e deu conselho. Eles se agiram bem, mas Jesus teve coragem. Os anciãos também precisam fazer isso, não é? Não é uma questão da gente ver e esperar que a pessoa sozinha talvez se conserte. Ela precisa de ajuda, nós precisamos, todos nós, não é? E isso faz parte do treinamento que deve ser dado. Vamos avançar para o próximo parágrafo, irmão Isaías, por favor? Jesus deu aos discípulos a responsabilidade não apenas de pregar, mas também de ensinar. Talvez os discípulos achassem que não iriam dar conta dessa designação, mas Jesus confiava no potencial deles e não tinha nenhuma dúvida de que poderiam fazer esse trabalho. Ele tinha tanta certeza disso que disse: assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Como Jesus mostrou que confiava nos discípulos, irmão Peterson? Jesus mostrou que confiava nos discípulos, dando a responsabilidade de ensinar as outras pessoas. É interessante que aqui no parágrafo fala que talvez os discípulos achassem que eles não iriam conseguir dar conta dessa designação, só que Jesus ele realmente confiava muito nessa responsabilidade que ele estava dando a eles. E conseguimos ver também que em João 20:21, lá Jesus cita até mesmo que assim como o Pai enviou ele, Jesus também envia eles, no caso, para esse trabalho de ensinar as pessoas. Então, isso mostra realmente a responsabilidade que Jesus deu a ele, o tanto que ele confiava nos discípulos. É verdade, é verdade. E Jesus foi ao ponto de se preocupar com que eles compreendessem bem o que estava envolvido na atividade. Não era só pregar, tinha que ensinar. A nota mostra o que envolvia isso, não é? E Jesus preparou-os, assim como nós também estamos sendo preparados para fazer o mesmo. Parágrafo 18, é o penúltimo, né? Vamos lá, irmão. Como os anciãos podem imitar Jesus? Anciãos experientes reconhecem a importância de dar mais responsabilidades para quem está sendo treinado. Por exemplo, os anciãos podem envolver os jovens na limpeza e na manutenção do salão do reino. Os anciãos podem dar a um irmão uma tarefa, treiná-lo e daí, nas próximas vezes, deixar que o irmão cumpra a designação. Um irmão chamado Mateus, que recentemente foi designado ancião, falou sobre algo que o ajudou muito. Ele conta que, além de ter sido treinado, os anciãos confiaram completamente que ele poderia cumprir a designação sozinho. Ele diz: quando eu errava em alguma coisa, eles me ajudavam a ver como eu poderia fazer diferente da próxima vez. A pergunta é, como os anciãos podem imitar Jesus? E agora? Irmão Júlio? A ideia é dar mais responsabilidades para quem está sendo treinado.
envolver os jovens na limpeza, na manutenção do salão do reino. Podem dar alguma tarefa, treiná-lo e nas próximas vezes deixar que o irmão cumpra as designações. Mesmo errando, né, ajudá-los e continuar com a designação. É verdade. Lauren? Aqui conta o exemplo de Mateus, que quando ele estava sendo treinado, os anciões confiaram completamente nele, então a confiança também é uma parte bem importante. Isso. E quando errar, não vai constranger o irmão. Aqui fala, eles me ajudavam a ver como é que eu podia fazer diferente. E como fala, anciãos experientes reconhecem essa necessidade. E aí tem como ajuda aqui a nota Sentinelas de 2018, 2015 e outras informações ainda. A gente precisa encerrar o estudo, né? Vamos para o último agora? 19º parágrafo. Jesus usou os últimos 40 dias dele aqui na terra para encorajar, ensinar e treinar outros. E nós queremos muito imitar o que ele fez. O próprio Jesus vai nos ajudar a fazer isso. Afinal de contas, ele mesmo prometeu: eu estou com vocês todos os dias até o final do sistema de coisas. Isaías, muito obrigado pela leitura, ajudou-nos bastante. O que queremos muito fazer? É a pergunta final. Irmão Danilo, ali ao fundo. Então Jesus usou aí os seus últimos 40 dias aqui na Terra para ensinar, encorajar e treinar outros, né? Nós queremos imitar o seu exemplo. Enquanto vivermos nesse sistema, queremos ensinar e encorajar aqueles que tiverem interesse em aprender as verdades bíblicas. Olha só, é isso que a gente quer fazer. Para nos ajudar, vamos recapitular, para gravar bem os pontos. Como é que Jesus usou os últimos 40 dias dele na Terra para encorajar outros? Como é que ele fez isso? Mancida? Ele fez isso por aparecer para seus discípulos, fortalecendo e encorajando aqueles que estavam com o coração abatido. Deu instruções, ensinou e depositou total confiança em seus discípulos, dando uma responsabilidade muito grande de pregar e ensinar. Obrigado, minha irmã, por sua participação. Agora, olha só, como é que Jesus usou os últimos 40 dias dele na Terra para ensinar outros a entender melhor as Escrituras? Lembra como ele fez isso? Irmã Rose? Primeiro, Jesus, ele fez perguntas para saber qual era o sentimento deles, no que eles estavam pensando. E depois ele ajudou eles raciocinando o que os profetas, o que as profecias diziam. Olha só, Jesus usou nos escritos. Agora, como Jesus usou os últimos 40 dias dele na Terra para treinar outros, para mais responsabilidades? Como é que ele fez isso? Irmão Yusuke, a Sahara. Ele usou esse tempo para treinar outros e tornando como amigo verdadeiro, não só como apenas instrutor. Como o Gravura nos mostrou, ele comia juntos com discípulos e conversava e ensinava com bondade. E também ele não apenas ele fez isso não apenas obrigações, como bondade, né, com alegria. Então nós também podemos imitar. É verdade, irmão Yusuke, obrigado. Quanta coisa, né, gente? 40 dias intensos. E nós queremos imitar, pensando em dar encorajamento, dar apoio, ouvir atentamente, usando a Bíblia para confortar as pessoas, porque é a palavra de Deus que tem esse poder, não nossas ideias. E por último, aqueles que são mais experientes, se preocupar com a continuidade da atividade. Outros precisam ser treinados. Muita coisa ainda vai acontecer na organização de Jeová, no mundo, e homens precisam estar à disposição. E eles estão à disposição, mas precisam ser treinados, e Jesus fez isso com os seus discípulos. Agradecendo então a sua presença, a sua atenção. Agora nós vamos encerrar a reunião, como sempre fazemos, com mais um belo cântico. Então, por favor, fique em pé. E vamos cantar o cântico número 15.
Veja que o incentivo é: louve o Filho de Jeová. Um belo exemplo e queremos louvá-lo mesmo. Na sequência, a oração final será proferida pelo orador dessa noite, o irmão Daniel Benfica. Então vamos cantar Cântico 15.